Continuando nossa série Personalidades do Natal, quero hoje reportar sobre esse texto de Gálatas 4:4, quando o apóstolo Paulo, falando sobre Cristo, ele disse que Cristo veio na plenitude do tempo. Na plenitude do tempo. Essa expressão é muito interessante, porque Jesus não veio nem antes nem depois, ele veio na hora certa. A palavra plenitude significa maturidade, tempo exato, momento certo. Isso dá para se entender de várias formas, mas hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito interessante que eu aprendi do tempo de seminário, mas eu fui praticando isso ao ver como Deus, no seu plano perfeito, fez com que todos os povos colaborassem. A gente não tem muita noção quando em Gênesis 12, Deus escolhe Abraão e fazer um povo só seu, um povo que pudesse ser chamado como povo de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 12 que Deus fez promessa a Abraão que dele sairia uma grande nação. Essa nação que Abraão formou, que Deus formou através de Abraão, ela foi fundamental, o povo hebreu. Havia muitos povos naquela época monoteístas. Esse povo, ele era um povo que adorava um único Deus. Havia politeístas, aliás, e esse povo era monoteísta, adorava um único Deus. Por isso, essa noção de religião, de um Deus único, era fundamental para, no futuro, a vinda do Messias. Deus levantou também, esse povo é um povo antigo, um dos mais antigos do mundo, o povo grego. O povo grego era um povo que pensava. O povo grego tinha uma língua que era difundida em todo o mundo. A língua grega era um elemento de unificação mundial, como é o inglês hoje, o espanhol, o inglês mais ainda. A língua grega tinha inclusive uma língua chamada koiné, uma língua popular, que até os pobres podiam aprender a falar. Portanto, a plenitude dos tempos também apontava para uma língua, para uma cultura, e isso o povo grego pôde colaborar. Mas precisava de um povo que impusesse a paz, o respeito, o xerife do mundo, como hoje os Estados Unidos tenta fazer. Um povo que se impusesse pela força, pela capacidade das armas, mas também através da política, a parte política da história. A Roma construiu estradas, Roma inventou os correios, os ginetes que andavam por aquelas estradas imperiais tão boas, que interligavam o mundo inteiro. O lado político da força, a Pax Romana, foi muito importante para que houvesse a plenitude dos tempos. Então, quando nós olhamos para a política dos romanos, a língua dos gregos e a religião dos judeus, o ambiente está propício, formado para que Jesus nascesse. Do povo judeu, pudesse comunicar com a língua grega e pudesse deslocar e fazer com que o evangelho se deslocasse por todo o mundo através da Pax Romana, através da política romana. É assim, plenitude do tempo, Deus sempre espera a hora certa. E a hora certa de Deus sempre é a melhor hora. Às vezes nós não entendemos por que as coisas não acontecem assim, de repente. As coisas acontecem no tempo de Deus. O relógio de Deus não é o nosso Cronos, que pode ter problemas. O relógio de Deus é o Kairos, o tempo certo, a hora certa. Mesmo as coisas que nós não entendemos, acontecem na hora certa, na plenitude do tempo. Natal é tempo de plenitude. É tempo de entender a obra de Deus. O Deus que costura e faz com que todas as coisas do universo conspirem a favor do seu plano maravilhoso. Natal, tempo de plenitude, tempo de maturidade, tempo de crescimento, tempo de entender que Deus está no comando de todas as coisas. Um grande abraço, Deus te abençoe.